Olá, gente, paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez, né? E conversando. Quando vocês entram em contato comigo e me trazem, né, as suas histórias, eu fico assim muito lisonjeada, primeiramente, com a confiança, né? Com a confiança, porque para você abrir seu coração, contar sua história e tudo, você tem que ter confiança nessa pessoa e eu me sinto uma lisonjeada. Porque muitas pessoas entram em contato comigo pelo WhatsApp, não me conhecem, não sabem quem eu sou, né? Me veem ali por aquilo que eu prego e ministro ali no canal, mas eu me sinto lisonjeada, né? Por essas pessoas abrirem o coração, vir falar comigo sobre tantas coisas, né? Eu me sinto grata a Deus por as pessoas, né? Veem essa confiança, veem isso que para mim é coisa de Deus, né? Não é fácil você chegar para um estranho e abrir teu coração. Eu me sinto grata, né? E eu gosto sempre de estar trazendo aqui, né, para o canal, algumas coisas que eu pego, né, como histórias, como dúvidas, perguntas, situações que pessoas que entram em contato comigo pelo WhatsApp estão vivendo, e eu acho que isso é bacana porque quando eu coloco isso no canal, a gente tem a oportunidade de ajudar outras pessoas que também estão passando por isso, de pessoas que também têm essa mesma dúvida, pessoas que talvez não tiveram a coragem de entrar em contato, mas estão passando por isso. E quando elas ouvem um áudio, né, que tá assim que tem algo que reflete, né, na vida delas, assim, eu acho que isso traz um ensinamento, traz um conforto, né, até mesmo para você ver que você não está passando por isso, não é só com você que acontece isso, né, outras pessoas também passam por isso, então eu acho que acaba que, no geral, a gente consegue aprender muito com isso, né, e essa história é bastante, assim, eu já vi várias pessoas passando por isso, né? Que é aquela história do filho que coloca a mãe acima da esposa, né? Aquele famoso filhinho da mamãe que não solta da barra da saia da mãe, né? Geralmente essas mães são viúvas, ou essas mães são também divorciadas, ou essas mães criaram esses filhos sozinhos, né? Então, meio que o filho toma aquele lugar de responsabilidade de cuidar da mãe. E tem esposas que sofrem muito com isso, porque o filho meio que coloca a mãe dele, né, acima da esposa, o que gera muito conflito, que gera uma situação muito chata, né? Como lidar com isso? É bem complicado, porque é como se esse homem tivesse preso ainda na infância, né? A gente vê muito isso, de mulheres que, quando vão criar os seus filhos homens, elas não criam para que esse homem se torne um homem e vá viver a sua vida com a sua família, mas elas meio que colocam o filho no lugar do marido que morreu, no marido que se foi, no marido que ela abandonou, né? Tipo, você precisa cuidar de mim porque eu criei você sozinha, eu sou uma mulher sozinha, sabe? Isso é muito prejudicial, principalmente para o homem, sabe, esse peso. E nós, como mães, como mulheres, que também estamos passando por esse divórcio, estamos passando por esse momento, por essa dificuldade, né? Nós precisamos até aprender a não jogar esse peso de responsabilidade em cima dos nossos filhos. Porque um dia esses homens, né, esses filhos serão homens e terão suas famílias, terão suas esposas. E nós não podemos ser uma pedra de tropeço para que esse casamento, né, e essa família se desenvolva, mas que nós sejamos mulheres que vamos aconselhar, fortalecer, né, fazer o lado contrário, né, do que aquilo que talvez a sogra esteja fazendo. Mas a questão aqui é o seguinte, né? Esses homens, geralmente, que são filhinhos da mamãe, eles têm uma instabilidade muito grande no quesito de responsabilidade, né? São homens que não assumem a responsabilidade de provisão. Geralmente, a mulher é quem
quem tem mais estabilidade financeira do que eles. São homens que qualquer briga, qualquer situação, qualquer coisa, tô indo embora para casa da minha mãe, né? São homens que quando a mãe adoece, talvez até passam um mês fora de casa, né? Eu tô cuidando da minha mãe, né? Não que, por exemplo, seja um problema isso, mas você vê que é muito fácil esse homem se desligar, né, da casa da esposa e se tornar ali uma pessoa que é primeiro lugar, né? E a gente sabe que a Bíblia diz que quando o homem se casa, ele tem que deixar pai e mãe. Não é que você vai deixar a mãe morrer, a míngua, sem cuidado, sem tratamento. Não, eu tô falando sobre o vínculo do coração mesmo. Porque a questão não é ele estar lá cuidando da mãe, que isso é totalmente plausível, isso a gente qualquer um entende, mas parece que há uma facilidade de rompimento de sentimento de apego, né? Parece que você não tem apego para deixar. Então a mulher se sente vulnerável, triste, jogada para o canto, e isso é muito normal, né? Isso é muito normal. Só que nós temos aqui casos de homens, né, que se mudam, sai assim, desembestada atrás da mãe, vai morar com a mãe e talvez não quer romper o vínculo com a esposa, mas quer que a esposa largue, né, toda a sua vida ali para ir correr atrás dele, para ir atrás aonde é confortável para ele, né? E isso é uma coisa que eu vejo muitas pessoas enfrentarem, eu vejo muitas mulheres enfrentarem. Uma certa vez eu passei por isso, e eu vou te dizer, eu acredito que a gente precisa ser muito racional. Tá certo que a Bíblia diz que a mulher tem que seguir o seu esposo, né? Se, por exemplo, o meu marido, ele é um marido que provisiona, é um marido, é um esposo, e ele, vamos supor, ele arrumou um emprego em outro estado, mas é um cara que sustenta a casa, é um cara que provê para os filhos, né? Tudo bem que eu trabalho, eu tenho meu emprego, mas eu vejo nele uma fortaleza, uma confiança, um senso de responsabilidade pela casa e pela família. É lógico que eu vou seguir esse cara, né? Que é lógico que o cara é o cabeça da casa. Eu vou largar meu emprego, vou largar tudo e vou com ele na missão dele, porque minha missão é ser submissa, é apoiar, é encorajar, é estar ali dando base para ele. Mas, vamos botar o mas, vírgula. Se eu vejo neste homem uma falta de responsabilidade, uma instabilidade no papel dele como homem, como que eu vou jogar toda uma vida, trabalho, relações comerciais, um apoio, né? Talvez que eu tenha um apoio ali de família e me aventurar para um lugar que eu nem sei como vai ser. Não tem como, sabe? A gente precisa ser racional. Ah, Ana Paula, mas você não tem fé. Depende, se Deus falar claramente comigo que Ele está no negócio, é outra situação. Mas se Deus não tocar no meu coração e falar assim, olha, vai que eu tô ali, que a bênção sua tá ali, eu não redo meu pé, a gente não pode ter. Gente, a gente tem que ser racional nas coisas. A gente tem que ser bem pé no chão. Por quê, Ana Paula? Porque, por exemplo, eu tive uma situação, vou falar de mim, eu tive uma situação que assim que meu marido me traiu e tudo, eu descobri e tal, ficou aquela situação. Ele arrumou um emprego no Mato Grosso. Ele me levou lá, vi a cidade, tudo. Mas eu não senti paz de largar meu emprego, de largar minha vida, minha família, largar todo o pouco de estabilidade que eu tinha para me aventurar com ele. Não senti paz nisso. E quando eu fiquei sabendo, né, ele falou que ia arrumar uma casa pra gente. Ele falou assim, não, me dá 6 meses para eu me estabilizar aqui e você vem. Eu falei, se eu olhar que você tá estável, que você tá no emprego, porque meu marido mudava muito de emprego, muda até hoje, que às vezes eu fico sabendo.
Muito, ele não tem estabilidade de emprego, não é porque as pessoas, a culpa da empresa não, é porque ele simplesmente sai. Ele não tem essa responsabilidade, sabe? Esse senso de crescimento, esse senso de criar raiz no lugar, de crescer, de virar um gerente, de virar um coordenador. Não, ele não tem essa visão, sabe? Ele simplesmente cansa e muda. É terrível isso. E eu falei, ó, se eu ver que você tá aí 6 meses, que você tá buscando, né? Você pode arrumar um lugar para mim que eu vou para aí. Emprego eu arrumo fácil, nem que seja, sei lá, em algum comércio, alguma coisa, a gente arruma, né? Emprego, não tem problema. Eu vou para aí, mas eu quero 6 meses para me sentir se você realmente é isso que você quer. Ele falou, ele combinou comigo. Ele falou, então tá bom, tá combinado. Eu vou ficar 6 meses aqui no Lar São Júnior, que é um primo dele que morava lá. E aí, quando der 6 meses, eu já vou estar com uma grana legal. Aí você vem. Falei, beleza. Não deu um mês, eu fiquei sabendo que a pessoa no qual, né, ele se separou de mim por causa dela, a gente se separou, quer dizer, por causa dela, a pessoa já estava lá de mala cuia e caminhão de mudança. Ah, Ana, você vacilou. Não, não vacilei. Por quê? Porque eu tenho um emprego aqui, porque eu tenho minha família aqui, porque quem sempre sustentou a casa fui eu. Imagine se eu tivesse dado a doida e indo embora. Ele tinha levado a pessoa. Aí estava eu e fulana lá naquele meio daquele furdunço, tá entendendo? E eu lá sozinha, sem família, sem ninguém. Então a gente precisa raciocinar às vezes com a mente, não ser tão coração. Ah, Ana, mas você poderia ter ido. Se Deus tivesse falado para mim assim, Ana, vai que eu tenho um mistério contigo lá, a sua promessa tá lá naquele lugar. Eu tinha fechado os meus olhos e tinha ido. Porque eu obedeço a Deus, eu escuto a voz de Deus, eu me oriento por Deus. Se Deus virar e falar assim, não vai, eu não vou. Eu nem questiono. Se Deus fala, vai, eu vou. É simples assim. Mas Deus não falou comigo, eu não tive paz, eu não tive segurança. Sabe, fisicamente falando, era uma loucura. Na época, eu tinha 2 filhos na época com ele. O Samuel ainda, eu não tinha engravidado do Samuel ainda. Samuel, ele, para quem não sabe, ele veio, né, quando as coisas não deram certo para o Danilo no Mato Grosso, ele voltou para Goiânia, ele me procurou, a gente começou a se relacionar de novo, e aí eu fiquei grávida de Samuel, e ele falou para mim assim, não, eu vou arrumar um emprego, tudo, e nós vamos nos mudar, porque eu quero minha família de volta. Aí ele realmente arrumou um emprego, mas ele arrumou casa, arrumou tudo para ir morar com ela. Aí eu fiquei grávida do Samuel, né? O Samuel, ele veio nesse momento aí. Então, na época eu não tinha Samuel, mas eu tinha 2 filhos, então eu não podia me aventurar. Eu tinha 2 crianças que dependiam altamente de mim. Infelizmente, meu marido até então, ele dava muitos indícios de irresponsabilidade. Ele não era aquele cara que assumiu o papel dele como homem, como marido. Não. Então, assim, eu acho, meninas, que muitas vezes a gente toma na cabeça, sabe? Às vezes a gente passa por isso, é porque a gente não analisa as coisas, a gente não para refletir, a gente não para analisar a situação. E eu acredito que Deus, ele não age dessa forma, de querer que você perca tudo, de querer que você passe por uma situação de perda total para restaurar seu casamento, não. Eu acredito que Deus, ele agrega, sabe? Ele soma conquistas, ele soma vitórias, ele soma as coisas, sabe? Então, não hajam com loucura. E depois fala assim: ah, mas é porque eu pensei que Deus ia fazer. Não. Se Deus quer que você tome essa decisão de largar tudo, de ir para lá, de apoiar esse homem, ele vai falar contigo, sabe? Ele vai falar de uma forma que você não tenha dúvidas, ele vai te colocar essa coragem no coração, ele não vai te colocar insegurança, ele não vai te deixar dúvidas a respeito do que ele quer, sabe? Então eu acho assim, se você está passando por uma situação semelhante, ora, peça a Deus para verdadeiramente responder, sabe? Converse com Deus, fala, Senhor, e aí, é isso mesmo? Eu preciso de uma resposta sua.
Eu preciso de uma confirmação do Senhor, se sim ou se não. Porque eu não quero errar, eu não quero sofrer, eu não quero passar por uma situação de vexame, de vergonha. Eu não quero sofrer como eu já sofri, sabe? Às vezes o cara, sei lá, quer que a mulher vá morar com sogra e a mulher já passou tantas situações difíceis com sogra. Então vai para lá fazer o quê? Se Deus te quer no lugar, Deus vai te preparar tudo, vai preparar uma casa, sabe? Um lugar onde você pode ter sua privacidade, seu cantinho, entendeu? Você pode ir lá ajudar a cuidar da sogra, né? Porque às vezes a sogra é viúva, às vezes a sogra é largada também, não tem ninguém. Eu tenho uma mãe que eu sei que onde eu for, o que virá, eu tenho que ser com a minha mãe, porque minha mãe não tem marido. Então, como que eu vou largar minha mãe se a Deus dará? Mas isso não quer dizer que eu não possa ter minha casa, que eu não possa ter meu cantinho, entendeu? Cuidar da minha mãe, se ela precisar de um tempo de cuidados, eu levo minha mãe para minha casa, mas a minha mãe tem no canto dela, para que não haja essa indisposição dentro de casa, sabe? É bem importante isso. Então, assim, não façam loucuras, pelo amor de Deus. Analise as coisas com mais razão, com mais, sabe? Ah, tá, mas eu tenho fé, sim, tenho fé, mas a fé, ela não é algo irracional, pelo contrário, a nossa fé é algo racional, né? Deus, ele nos conversa conosco, ele nos dá sinais, ele nos dá certeza, né? Você vê aí, ó, quando Moisés foi chamado por Deus, olha a forma que Deus falou com Deus, com Moisés, que Deus preparou Moisés. Moisés falou: "Eu não tenho condição de falar, olha a forma que eu falo". Deus levantou Arão na vida de Moisés. Você tá entendendo? Então, assim, as coisas de Deus, elas são visíveis, elas são certezas. Você olha para todos os momentos em que Deus mandou o povo ter fé e você vê Deus mostrando para o povo: eu tô no negócio. Sabe, o povo não caminhou no deserto, não caminhou sozinho. Existia uma nuvem para cobrir o sol de dia, existia uma coluna de fogo durante a noite aquecendo o povo. Então, não foi uma coisa que você falava assim: esse povo que foi guiado cego, não. Sabe, nem mesmo Abraão, quando ele fala assim, sai para uma terra que eu te mostrarei, Abraão ouviu a voz de Deus literalmente. E durante o caminho de Abraão, Deus foi manifestando que estava com ele, as coisas foram se resolvendo e Deus foi ali provando para ele que era com ele. Então, assim, da mesma forma somos nós, que nós tenhamos essa maturidade. Sabe, não faça loucura e depois vá culpar Deus. Ah, eu fiz porque o Senhor, eu achei que o Senhor. Não, tenha certeza de que Deus está no negócio. Tenha certeza que Deus te respondeu. Ore primeiro, não vai ficando doida e largando emprego, pedindo conta, perdendo seus direitos no serviço, largando sua casa, largando tudo para se aventurar num lugar que você não sabe se é propósito de Deus. Sabe, a gente precisa ter essa maturidade. Não vá fazendo coisa assim, porque depois aí você quer virar e falar assim: "Ah, Deus, eu achei. Ah, Deus, eu pensei". Mas Deus não te falou nada. E aí? Quem que tá errado? Você que foi na sua emoção, você que foi na sua loucura, ou Deus que não falou nada, ficou quieto e o silêncio de Deus também é resposta. O silêncio de Deus também é resposta, sabe? Eu costumo dizer que quando Deus não fala comigo, Deus não é claro comigo, eu já sei que Ele não está no negócio, eu já sei que eu tenho que ficar quietinho onde eu estou. Então não mova seus pés aonde Deus não está, tá bom? Ó, beijo no coração, que Deus fortaleça a sua vida e te dê certezas para que você possa alcançar o melhor dele. Amém?